Olá, estamos começando mais um programa MFC Entrevistas aqui na TV Sul. É muito bom estar com você novamente. E hoje o nosso convidado, como combinado com você, é o jornalista do Folha da Fumaça, Donato Gregorini, para fazer uma conversa nessa manhã de hoje, amanhã fria, mas amanhã o sol aberto, amanhã muito boa. Bom dia, Donato. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo também, né? E dizer que é uma satisfação grande poder estar aqui e poder estar falando para o povo de Morro da Fumaça que não estou aqui há muito tempo, mas já se vão 12 anos, praticamente 12 anos, e um povo assim que eu tenho muito orgulho de dizer que sou amigo deles e eu vejo assim que existe uma reciprocidade, né, da população fumacense, não só com a minha pessoa, né, que sempre fui muito bem recebido aqui, mas também com o trabalho que a gente procura fazer, sempre dentro da ideia jornalística mesmo. Né? Nós não trilhamos outro caminho, a não ser a busca da verdade dentro daquilo que o jornalismo, né, preconiza e sempre com muita dificuldade. Né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, principalmente nos dias de hoje, né? Onde, né, a maioria das pessoas já se acham, por exemplo, nos diz, entendedores do que é a comunicação, né? E que na realidade as pessoas, todo mundo tem o direito, né? Vamos dizer assim, mas às vezes falta o preparo, né? Porque eu acho assim que tu tens que ter primeiro um preparo até para tu entender a responsabilidade de estar podendo dar, sabe lá, falar para aquelas pessoas que tu representa. Né? Donato, aqui o ambiente, os bem-te-vis cantando ao lado, mas me falasse que gosta muito de animais também, né? Por demais agradável, sou um amante dos animais, aliás, falando em bem-te-vi, na verdade, nós temos lá em casa 2 casais de bem-te-vi que ficam, por exemplo, estão sempre lá, sempre em volta de casa, porque sempre tem comida para eles, né? Então, eles, eu acho que até por uma questão de alimentação, eles acham, né, como é que a vida tá meio fácil por ali, né? mas eu sou amante dos animais e acho assim que quem não é, algum tipo de problema tem. É verdade. Eu acho que algum tipo de problema tem. Muito bem, o nosso programa também hoje no oferecimento de Euroconstruções e Residencial Rafaela, agora com novo empreendimento, mais novo empreendimento da empresa no loteamento Viládio do Douro, isso mesmo. Aqui em Morro da Fumaça são diversos apartamentos com 77 metros quadrados, um ótimo acabamento, um ambiente sensacional. Espaço para um carro na garagem, o pátio todo cercado, calçamento em frente, uma ótima visão de forma longínqua, dá para ficar observando a natureza, o meio ambiente, o horizonte, um ótimo local. Você vai aí nos nossos canais da TV Sul, Facebook, YouTube, o nosso site, no LinkedIn, e você tem todas as informações, tem as imagens através de vídeos, enfim. E também o telefone onde você possa entrar em contato, você de qualquer lugar do planeta, que está, muitas pessoas saíram daqui, foram para outros países, e agora quer voltar, e na hora de procurar um apartamento, então já indico para você. Um ótimo local para se morar, o loteamento Viládio do Douro, aqui em Morro da Fumaça, é da Euroconstruções Residencial Rafaela. Donato, para a gente falar do jornal, para a gente falar das coisas mais locais, nós sempre costumamos a conhecer um pouquinho da história do nosso convidado. Sim. Quem é Donato Gregorini e de onde vem? Beto, eu vou te falar uma coisa, a história minha ela é meio comprida, como se diz, né? Mas eu acho que foi dessa história toda, desse montante tudo que hoje eu posso dizer o que eu sou, né? É o resultado daquilo que eu sou. Sou nascido em Jacinto Machado. Na verdade, na época que nem o município, nem Jacinto Machado era, como se diz, né? Era apenas Volta Grande. Volta Grande? Era Volta Grande, né? Ele era um distrito de Turvo,
Então, na realidade, hoje, se pegar os meus documentos, eu sou nascido em Turvo. Em Turvo. Mesmo tendo nascido em Jacinto Machado e nunca saí de Jacinto Machado, assim, né? Por questões disso, né? E nascido na roça, né? Sou filho de agricultores, né? Nascido na roça. Sempre sonhei em alguma coisa diferente, né? Sempre sonhava em sair daquele mundo ali, porque imaginava que tinha um mundo diferente lá fora, vamos dizer assim. E o mundo lá fora nem sempre é aquilo que a gente imagina, vamos dizer assim, né? É verdade. Cada um conta uma história. Eu era muito, vou dizer, um fuçador, vamos dizer assim, né? De informação. Eu era um ávido por informação. Então era uma das coisas que eu mais ouvia era rádio. Onde eu podia estar ouvindo rádio, eu ouvia rádio, porque visualizava naquela audição um mundo que era diferente daquilo que eu tinha ali, né? E também a questão de mapas, né? Eu sempre fui muito vidrado assim em mapas. Queria saber, se falava da Itália, eu queria saber mais ou menos onde era a Itália. A questão geográfica era... a questão geográfica para mim era importante. Né? Dizer assim, quando se falava de São Paulo fica nessa direção. O Rio Grande do Sul fica para cá. O oceano fica para lá. A serra, enfim, eu era curioso nessa questão assim da localização. E história nem se fala. Eu sempre fui um ávido por informação da história. Tudo que envolvia história. Né? Então era desde a época lá dos põe anos nisso, como se diz, para trás, né? E ficava acompanhando, obrigava o meu pai a praticamente botava como dizia, a corda no pescoço dele, né? Eu obrigava ele a comprar coleções de livros e lógico que sempre tinha aquele pessoal que batia na porta, né? Oferecendo coleção não sei do que, enciclopédia não sei das quantas, né? Verdade. E era uma briga, porque daí o pai achava que não precisa, porque para nós que trabalhamos na roça, para que precisa disso aqui, né? Mas eu sempre insistia muito e a mãe sempre defendia também, né? A mãe defendia. A mãe era assim, mas o meu pai também, meu pai era uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim. Quem é o teu pai? Meu pai é Zeferino Gregorini, né? Um cara tem o 3º ano primário, né? Mas sempre também foi um cara muito assim de frente, assim, dessa questão da informação, essa coisa. Ele sempre buscou muito isso também. Né? Então tinha esse lado também assim, tudo aquilo que a gente lia, ele também estava lá folheando também, ele, quer dizer, ele participava, né? Ele meio que acompanhava o desenvolvimento da gente, né? E a mãe, quem é a mãe? Minha mãe é Teresa Della Vecchia, Gregorini também. São italianos? Italianos, da família Della Vecchia, Buzello também, Buzello, a minha nona, né, a minha avó era Buzello, aí da minha avó paterna era Macan. Então são tudo ligado a... Então tu é filho de italianos mesmo, né? Casados italianos. São tudo, digamos assim, eu sou neto de italiano, né? Certo. Mas não, vamos dizer assim, eles nunca mudaram, né? Como dizer assim, sempre se casavam entre italianos. Entre italianos. Então era uma coisa bem, na época era muito rígido isso aí, né? Não podia meio que cair fora do trilho, era meio que uma regra assim, né? Não podia casar com baeco, por exemplo. Eles já meio que se acertavam os casamentos, era uma coisa mais ou menos assim. Mas dessa história toda, depois eu acabei, né, seguindo tudo que eu acho que foi o que me levou assim a talvez ter uma vida diferenciada, vamos dizer assim, né? Eu acho que foi a questão de estudo, né? E a gente, para estudar, por exemplo, era uma dificuldade muito grande, né? Enquanto primário, vamos dizer assim, a gente estava ali 2, 3 quilômetros de distância, né? Que a gente fazia amassando barro mesmo, né? E como ontem ainda estávamos comentando, eu e um amigo meu que fazia parte também dessa época, né? E quando a gente, né, ia, né, para a escola, nessas épocas de frio, assim, né? De geada, né? E que pegava as poças d'água, por exemplo, assim, onde a gente ia pisando, em cima das poças d'água, tudo gelo, né? Era tudo. Então a nossa diversão era quebrar gelo ali com os pés, sem um chinelo, sem nada. Né? Era dessa forma que a gente estudava. Depois fiz o ginásio, daí já tinha que andar mais quilômetros, já era coisa assim de uns 5 quilômetros, né? Então daí tínhamos que ir de bicicleta, e era uma coisa assim.
E depois, então, eu fui estudar quando terminou o ginásio, eu fui estudar no interior de São Paulo, num colégio técnico agrícola. E acabei me formando técnico agrícola nessa escola lá no interior de São Paulo. Ah, tu é formado em técnica em Sou agrícola. formado técnico em agropecuária. Em agropecuária. É. E depois trabalhei um tempo como técnico florestal. Florestal. No interior de São Paulo. Interessante. No interior de São Paulo e interior do Paraná também. Ficasse quanto tempo lá para essa região? Fora do estado? Do estado, porque depois teve mais uma, daí tem a sequência ainda, né? De lá, do interior, aí eu acabei indo para a capital mesmo de São Paulo. Capital São Paulo. Capital São Paulo. Aí eu fui para tentar estudar e evoluir um pouco mais, vamos dizer assim, né? Mas eu tinha ideia até de ser, sabe lá, ser um agrônomo, ser um zootecnista, né? Alguém ligado mais à área dessa coisa da agropecuária, vamos dizer assim, né? Mas chegando lá, eu acabei me enveredando para outras áreas, que foi mais a área de comunicação. Que foi a que eu achei assim que se enquadrava melhor dentro daquilo que eu tinha para mim, que era uma coisa boa, que eu me sentia bem e tal. A ponto de que eu trabalhava nessa época já, eu trabalhava na Eletropaulo, em São Paulo. Uma empresa de energia elétrica, então seria o melhor, seria ser o quê? Um engenheiro elétrico, ou mesmo trabalhar em outras áreas, mas que fossem mais adequadas, digamos assim, a empresa em si, né? Uma empresa grande, na época era multinacional, né? Certo. Mas na época até eles me questionaram, porque eu trabalhava na área de contabilidade. Né? Área de contabilidade. Área de contabilidade, trabalhava na área de contabilidade lá. E eles me questionaram da seguinte forma: não é melhor você fazer ciências contábeis, né? Porque daí você teria espaço aqui, você poderia crescer. Eu falei, não, eu prefiro fazer comunicação. Na época eu fazia publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Me formei em publicidade e propaganda primeiro. Ou seja, acumulou aí duas coisas na área de comunicação. Né? Aí terminando, né, a parte de publicidade, eu fiz a complementação, né, para jornalismo, só que daí ao invés de, porque na época eu fiz publicidade e propaganda e iniciei a faculdade de jornalismo também na Fundação Casper Libro, que é a primeira faculdade de jornalismo da América Latina, né? Foi fundada por Casper Libro, né, que era um jornalista da época da Revolução Constitucionalista de São Paulo, quer dizer, uma pessoa muito assim reconhecida, né? Hoje a própria Fundação Casper Libro hoje ela continua mantendo, né, aquela mesma linha, né, os padrões jornalística. E digamos, quando a gente fala Fundação Casper Libro, às vezes as pessoas não entendem muito o que é. Fundação Casper Libro na realidade nada mais é do que a Gazeta. Ela é a fundação mantenedora de toda a estrutura Gazeta. Então, Rádio Gazeta, TV Gazeta, Jornal Gazeta, Gazeta Esportiva, tudo que diz respeito à Gazeta, a Fundação Casper Libro. A matriz é Rio Grande do Sul? Não, São Paulo. É São Paulo. São Paulo, na Avenida Paulista, um dos prédios mais... É onde tem a torre da Globo, em cima do prédio da Gazeta, né? É onde inicia aquela corrida do São Silvestre. Ela inicia na frente da Gazeta, faz todo o percurso e termina na frente da Gazeta. Isso aí há muitos anos isso acontece e continua acontecendo assim. Então, quer dizer, em termos jornalísticos, quando se fala assim, não, você estudou na faculdade de Casper Libro, né? Então é uma referência muito grande. Muito grande, verdade. E depois, quando foi para terminar o jornalismo mesmo, aí eu terminei na USP. Na USP. Aí foi na USP, é uma questão mais... Porque os professores da época que davam aula ali na Fundação Casper Libro, né, eles eram catedráticos da USP também. Existia meio que uma simbiose entre as duas coisas, né, as duas entidades, ou as duas escolas, vamos dizer assim, né? Então era muito normal assim que ou a gente começava aqui e terminava lá, era uma coisa mais ou menos assim, né? Havia integração entre as duas existia empresas. Existia uma grande integração assim,
até de complementação, né? Entre as duas entidades. Até as duas. Professores praticamente os mesmos, né? O que dava na aula de um lado era catedrático no outro, era tudo assim. E grandes professores. Eu posso dizer assim que eu tive grandes professores assim que a gente vê o histórico deles até hoje, assim, né? Uma história muito bonita na área de jornalismo, na área de comunicação. Hoje tem especialistas, por exemplo, de vez em quando eu vejo o professor Torquato Gaudêncio, né? Uns tempos atrás até eu estava assistindo ele no programa do Jô, né? E foi um dos grandes mestres assim que a gente seguiu, né? Que era justamente dava aula de jornalismo interpretativo, né? Como ele dizia, não adianta só a gente ver as coisas, tem que interpretar as coisas, né? É praticamente como se fosse como diz aquela história das analogias, né? Então quer dizer, tu vê o fato, mas tu tem que avaliar tudo aquilo para tirar daquilo digamos assim, o verdadeiro sentido das coisas, né? Então, às vezes, não é fácil, às vezes, para a pessoa entender, né, o que a missão jornalística, né? Certo. E muitas vezes não é fácil para nós também, nos fazer entender. Porque em muitas situações, ontem, eu só vou citar um exemplo. Ontem, por exemplo, houve uma informação que correu que a Amurel estaria decretando lockdown. O que é lockdown? Fechamento total, quer dizer, fecha tudo. Isso aí correu tudo. Os prefeitos estavam todos reunidos, realmente decidiram isso. Só que, entre o decidir, está tudo acertado e tal, mas amanhã nós vamos assinar Mas só que entre o decidir e o assinar, houve como dizer assim, uma revolta praticamente do empresariado, de todo tipo de coisa, entendendo que aquilo ali não era a melhor opção, né? Então acabou ficando meio que assim, metade dos prefeitos mentiram, metade dos prefeitos falaram a verdade. E nós da imprensa, o que nós ia fazer? Quer dizer, ontem era o Adelor dando que ia ter lockdown, eu falei que ia ter lockdown, boa né, até a rádio Ulha Negra falando a mesma coisa, através do site. O noticiário mesmo foi muito forte, né? Através do site OPC, até os sites aqui da região também falando a mesma coisa. E hoje praticamente foi mais ou menos assim, um prefeito desmentindo um lado, o prefeito desmentindo do outro lado, e ficou o Juarez Ponticelli praticamente sozinho nessa aí. Então praticamente ficou uma situação assim, não, Tubarão decidiu, os outros ainda não decidiram nada. Nós vamos ter uma reunião agora às 10 horas, e pelo que eu sei, o Juarez Ponticelli, que ele é o presidente acho que ele é o presidente da Amurel, se não me engano é o presidente da Amurel. Ele vai chamar todo mundo no pau. Quer dizer, vocês me deixaram sozinho. Poxa, não faz sentido também, entendeu? Né? Então começou então é só uma forma de eu colocar como às vezes as informações, elas também trabalham dentro dos interesses também. Dentro dos interesses. Então é assim, né? É uma situação assim. Muito bem, estamos conversando hoje, o nosso convidado é o jornalista Donato Gregorini, do jornal Folha da Fumaça. Já há 12 anos aqui no nosso município, já faz parte aí da nossa comunidade. Tem alguém, Ralê? Para Isa. Isa? Isso. Isa, um grande abraço para você. Um grande abraço para Isa. Márcio Marques, presidente da Associação de Moradores. Tem mais um pessoal aqui. Pessoal, hoje temos um pouco de dificuldade de anotar o nome de todo mundo, porque nós temos com o nosso sistema meio reduzido aqui, devido a alguns ajustes aí no nosso canal. Então nós temos com dificuldade de visualizar todas as pessoas que estão conosco. Tem mais alguém aí que tu consegue visualizar? Claudeci Silva. Claudeci Silva, muito obrigado. Vai estar aqui dia 25 aqui no programa MF Sul e a música às 10 horas da manhã. Claudeci, Cleito e Kleber, né? Então show de bola. Eu quero lembrar para você que a Floricultura Cantinho das Flores aqui em Morro da Fumaça, está vindo o Dia dos Pais. Se você não quiser dar flor, pode dar cestas. Isso mesmo, cesta de café da manhã. Mas tem outros presentes sensacionais para os Dias dos Pais. E os pais também gostam de ganhar flores, por exemplo, eu gosto. Então, Cantinho das Flores em Morro da Fumaça, bem em frente ao semáforo.
né, no centro da cidade, e o telefone e todas as informações aí no nosso canal também. Então já aproveite, ligue para lá, pode encomendar aí o seu produto, as suas cestas, flores e presentes para dar para o seu pai, entrega a domicílio. Cantinho das Flores e Morro da Fumaça. Quero falar para você também de Carlos Joalheiros. Carlos Joalheiros está aí com a promoção de armação de óculos a partir de R$60. R$60, isso mesmo, a partir de R$60, ali você encontra diversos modelos de óculos prontos e óculos de grau, óculos aí enfim, de descanso. Você encontra com as mais belas armações e com um produto sensacional, de primeira linha. Carlos Joalheiro aqui na cidade de Morro da Fumaça. Está chegando o Dia dos Pais também. Bom, tá aí para dar uma joia personalizada para o seu pai. Seu pai gosta de joia, então tá aí. Carlos Joalheiro, bem em frente ao Colégio Princesa Isabel, do outro lado do trilho. Tem alguém, Rali? Célio Teixeira. Célio Teixeira, um grande abraço, muito obrigado pela sintonia. Fechou? Grande Célio. Ah, grande Célio. Célio que levou um susto aí, mas já está tudo bem, não, né? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tá muito bem. Muito grande bem. Célio, grande abraço. Donato, vamos voltar um pouquinho então para os dias atuais. Um dia desses nós vamos conversar, vamos vir aqui só para jogar a conversa fora, mas aproveitando bem, para falar de tempo de infância. Ah, né? sim, falar sim, de tempo sim. de infância. Hoje não vai dar pra gente falar tudo, Não mas tem vamos como contar. falar tudo, é verdade. Aí vai ser só história mesmo. Vamos só. contar só história, que Tá é importante ouvir a tua história, até porque tu chega em Morro da Fumaça, mas tu representa aqui a nossa região também, nascido na nossa região, tem uma longa história, uma longa caminhada, e a gente vai detalhar isso desde o tempo de criança. Tá né? certo, então. Das brincadeiras. Será um prazer. Então, vamos agora entrar aqui hoje. O jornal faz quantos? 12 anos sem Morro da Fumaça. Está praticamente há 12 anos aqui, né? Fazendo... Já veio como Folha da Fumaça. Nasceu como Folha da Fumaça, né? Com a mesma logomarca, tudo. Na realidade, eu sou meio conservador nessa área, né, do jornalismo, porque enquanto tem aqueles que defendem que isso tu tem que mudar toda semana, tu tem que mudar de cor, tem que estar mudando de modelo, tem que estar mudando de logomarca, tem que estar mudando tudo quanto é coisa. E eu sou meio cético nisso aí. E tenho para mim uma coisa: Coca-Cola nunca muda, então acho que enquanto tu estiver, né, sobrevivendo, eu acho que não, tu tem que mudar o conteúdo, tem que mudar, melhorar, sempre procurar melhorar. Mas não fugir muito daquilo que eu acho que é o básico, né? É o básico. Do que eu entendo como sendo como um jornal impresso. E lógico que depois tu vai agregando outras coisas, como hoje nós temos, né, outras mídias, outras formas de se comunicar, né, mas sempre ligando ao jornal impresso, que eu acho que é onde é a minha marca, é aquilo que eu gosto de fazer, sempre gostei, né, mas embora eu já esteja agregando essas outras coisas também, por exemplo, como um site que está sendo construído, como uma fanpage, por exemplo, que hoje é uma das mais acessadas, né, de toda, não só de Morro da Fumaça, mas da região, né? Então, eu acho que esses são ferramentas que vêm. Então, já está entrando, né, outras coisas, como Instagram e outras coisas também. Essa semana, Donato, foi uma semana, essa quinzena, uma semana que nós conversamos sobre, trouxemos aqui jornalistas, grandes jornalistas aqui da região. Sim. César Pereira, conhece muito bem, grande né? Cezinha, grande. Veio também o Jorge do Folha, grande do profissional Folha também. Regional, grande profissional. Sim. E para debater um pouco mais essa questão de como é que funciona a mídia, a importância da mídia. O jornal hoje, ele está em Morro da Fumaça já há 12 anos. Ele veio para cá, na época não existia muitos sites, portanto, o jornalismo escrito era o que estava em evidência, né? E o rádio, claro, né? Quando eu vim para cá, vamos deixar bem claro assim, que foi até com a ajuda, né, do prefeito da época, que era o Baltazar Pelegrim. Sempre faço questão de ressaltar com todas as letras, assim, que foi a pessoa que realmente fez com que o jornal pudesse funcionar. Então ele ajudou naquilo que ele podia, as informações, né, procurava canalizar as informações para que o jornal pudesse estar sempre, né, com boas informações e sempre num propósito assim construtivo,
Na realidade, eu tenho uma linha mais de jornalismo, né? Não sou muito dado assim a grandes polêmicas, né? Porque eu acho que as polêmicas elas são muito pessoais, né? Então, digamos assim, ó, há sempre interesses por trás, Certo. né? Então, e os interesses daquilo que se forma em volta, às vezes, de uma informação, não é o interesse geral da população, né? Então eu sempre me baseio mais naquilo que é mais importante para a população no geral, principalmente aquelas que são, na maioria das vezes, né, cerceadas da verdadeira informação, né? Então tem pessoas que usam da informação para atingir certas pessoas, para atingir certas, sabe lá, empresários, atingir colegas políticos, às vezes, né, eu vou entrar mais ou menos nessa seara política, para atingir colegas políticos, né, e a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né, para que a gente não seja daqui a pouco um instrumento dessas pessoas. Sim. Que aliás é muito fácil, né, eles se utilizarem justamente de veículos de comunicação para fazer, digamos assim, o trabalho que eles deveriam muitas vezes fazer pessoalmente, cara a cara, falar com as pessoas. Esses Para isso. para poder atingir. E nem sempre são de forma saudável, nem sempre. Lógico que quando eu falo assim, eu sempre digo, né, que assim como existe a pessoa boa e a pessoa mal intencionada, tem o político que é bom, tem o político que é mal intencionado, né? E então é sempre nesse sentido, de a gente entender que nunca podemos generalizar, né? A gente sempre faz com que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jornal Folha da Fumaça recebeu uma moção de aplauso agora pela Câmara de Vereadores, que é um título importante, né, tendo reconhecimento dos 9 vereadores do jornal de circulação na cidade durante tanto tempo. Como é que você vê isso? Beto, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca almejei esse tipo de coisa, né? A ponto de que eu acho que uma das poucas pessoas assim que eu poderia já ter reivindicado, podia ter até falado muitas vezes, né? Até na Câmara de Vereadores, que é um espaço, digamos assim, aberto à população, até de ocupar, sabe lá, digamos, o púlpito ali para falar alguma coisa, tanto para os vereadores, né, que eu entendo que os vereadores estão ali, eles são os representantes da população. Né, a gente sempre tem que pensar assim, eles estão ali, são autoridades, né, que têm voto da população. Né, se eu estou ali hoje, vou dentro da Câmara de Vereadores, e eu falo para 9 vereadores, né, eu estou falando para todos aqueles votantes que votaram naquelas pessoas ali. Né? Então isso muitas vezes as pessoas não entendem. E eu fiquei muito lisonjeado, surpreso, antes de mais nada, surpreso, sabe? Porque eu também eu sempre faço o meu trabalho, mas sem ficar imaginando que algum dia vai ter qualquer tipo digamos assim, desse reconhecimento assim público, né? Eu acho que a gente vê o reconhecimento no trabalho, no dia a dia, na resposta das pessoas, né? Naquilo que a gente caminha, anda e uma hora conversa com uma hora conversa com outra. Eu faço muito esse trabalho, né? Ao mesmo tempo que eu faço o jornal, eu faço questão de entregar o jornal, por exemplo, de levar o jornal, até para sentir aquele feedback das pessoas, assim, né? Tu escreveu tal coisa que eu não gostei, não, aquilo lá tá certo, você tá certo em falar aquilo lá, então, quer dizer, a gente vai sentindo como é que é a coisa, né? E eu fiquei muito feliz, claro que eu fiquei feliz com esse reconhecimento, eu digo o reconhecimento da cidade. Da cidade. Através da Câmara de Vereadores. Isso, através de um trabalho que a gente faz. Isso. São quantos exemplares? É semanário? É um semanário. Nosso jornal são em torno de 1000 exemplares, né? Mas hoje ele tem todo um trabalho paralelo também, justamente da fanpage, principalmente na fanpage, né, do jornal, que a gente pega... Porque o jornal já não é mais escrito, ele é meio que um multimídia, assim, né? Mas muitas pessoas ainda ficam esperando o jornal impresso. É impressionante, assim, como a gente vê, por exemplo,
Um dia chegou um pouco mais tarde, a gente vê, já tem o resultado. Né? Que as pessoas reclamam, poxa, só chegou 10 horas, só chegou 9 horas, só chegou 8 horas, né? E eu já estava esperando aqui desde as 6, desde as 7, desde as 6 com esse frio até não é muito, mas eu digo assim, no sentido mais figurativo, né? De que as pessoas ficam esperando o jornal impresso. Eu fico impressionado com isso. Assim. Donato, quais são as principais linhas de informação, de notícia do jornal? Hoje praticamente é assim, né? Nós temos hoje a prefeitura, né? Ela, né, faz um trabalho muito bom de divulgação, né? Hoje nós temos, eu sempre falo para todo mundo, muitas vezes podemos até não concordar muito com as ideias, vamos dizer assim. Mas tem um profissional que eu tenho o maior respeito, que é o Marciano, né? O Marciano Bortolinho, é um profissional de Morro da Fumaça, e com quem eu tenho o maior respeito mesmo, né? Porque eu sei que ele é um grande profissional. Sim. Né? E muitas vezes, eu torno a dizer, posso até não concordar com tudo, com o que ele faz, em muitas situações até posso não concordar. Mas eu tenho muito respeito porque eu entendo que ele é um grande profissional. Né? Então, ali a Câmara de Vereadores também fornece, né, todas as informações também, né? E também chega as informações. No momento até a gente não está podendo participar, né, das sessões por conta dessa situação da pandemia, que é uma situação que, né, prejudicou bastante, né, o trabalho de todo mundo, né? Todo mundo foi prejudicado com isso, né? Então foi adotada essa postura por parte da atual mesa diretora. Respeitamos, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar também, né? E entendemos que que se eles entenderem que é a melhor forma, que seja cumprida a melhor forma, né? Então, e fora isso, tudo que tem em volta chega informação pra gente. Né? Então, o meu jornal, o nosso jornal, vamos dizer assim, né? Ele tem o propósito de atender Morro da Fumaça. E dentro desse ele trabalha em cima disso. Quem tá aí, Rale, vamos lá? Sérgio Teixeira falando, bom dia, forte abraço, Donato, grande jornalista. Parabéns pelo trabalho prestado em Morro da Fumaça. Show de bola. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço para o Jefferson Fernandes. Jefferson, abraço, muito obrigado. Também o Jefferson também. O Márcio Marques, parabéns, Donato, pelos serviços prestados à nossa comunidade. Grande Marcinho, grande Parabéns Marcinho. também para a Zélia, que está de aniversário. Opa! Dona Zélia de aniversário, parabéns! Parabéns, Dona Zélia também. A Dona Zélia é da Pastoral da Criança, muito tempo. Agora tá se cuidando um pouco mais da saúde. Tá próximo aqui de Morro da Fumaça. Sim. Mas a Zélia de aniversário fez um trabalho sensacional. Como é importante a gente poder falar dessas pessoas que fizeram alguma coisa pela cidade, né? Conhecida pela criançada na época por ser a moça da cocada. A Zélia fazia muita cocada para as festas aqui. Pastoral da Criança é uma mulher exigente com a equipe, mas muito carinhosa com todo mundo, responsável. Parabéns, Zélia, parabéns mesmo por essa data, que é uma data certamente muito importante. Eu também estou desejando parabéns para ela me viu crescer, né, a Zélia, né? A Zélia te viu crescer, né, Harry? Show de bola. Que bom, que Obrigado bom. pela lembrança aí, Marcinho. Grande abraço também. Mais alguém, Harry? Por enquanto não? Donato, hoje o jornalismo ele não pode apenas ele focar no seu jornal e pensar que ele tem que publicar uma notícia, mas ele precisa fazer uma investigação, ele precisa ser um analista da política, até antes de publicar nos jornais, né? Sim. Hoje, qual é a tua visão política em relação ao município de Morro da Fumaça, referente ao Executivo? O Executivo, como que se diz assim, os prefeitos passam, né? E o Executivo fica. Certo. Né? Então isso é básico, assim, né? Quem está lá no comando executivo tem o voto da população. Né? E eu sou mais muito claro assim, nas minhas, qualquer tipo de colocação. O prefeito, ele tem autoridade, né? Ele recebeu a autoridade da população, ele recebeu o voto da população. E eu tenho muito respeito por isso. Tenho muito respeito, mas seja o prefeito que for. Né? Atualmente temos o NOI, antes era o Nado, anteriormente era o Baltazar, né? Anteriormente era
era outros prefeitos também, todos Cláudio, eles. seu Otávio, Cláudio, aí seu vai, Otávio, Augusto, aí tantos, vai. né? Todos Nenê eles. Sacon. Sim, o seu Neném também. Quer dizer, todos eles eu acho que vão lá, né? Foram lá, estão lá para cumprir o seu papel, procurando fazer o melhor para a população. Eu não acredito, né, que um prefeito vá lá e não queira o bem da população. Né? Agora, as questões administrativas, cada um tem o seu jeito de administrar. Né? O prefeito atual, né, o Noy, ele praticamente foi eleito dentro de uma linha onde ele defendia mais a saúde. A saúde. Isso aí foi, né, acho que foi a bandeira mais forte, vamos dizer assim, né? Embora naquela época, eu acompanhei bem de perto, assim, né? Eu sentia que existia uma coisa de mudança, né? Existia uma tendência que as pessoas não queriam a continuidade da administração que estava ali, que era do Nado Macari. Então, existia essa tendência de mudar, e como realmente mudou. Mas a bandeira principal, né, do Noy e do Eduardo era a saúde. Eu vou dizer assim, durante a administração, eu acho que não foi a bandeira principal dele, né, que ele executou. Eu acho que ele optou por fazer mais a parte de pavimentações, né, direcionou mais a administração para esse lado. Não quer dizer que tenha deixado de lado a saúde, mas acho que a saúde meio que continuou aquilo que já era. Como estava, né? Aquilo que já era, né? A gente percebe assim que não teve grandes modificações, assim, né? Mas só que nessa área, por exemplo, da pavimentação, não tem como dizer que não. Né? Não tem como dizer que não, porque na realidade o que a gente via era que, eu acho que das administrações anteriores, né, não tinha sido dado realmente aquela atenção, essa questão, né, da parte de pavimentações, da parte viária da cidade, né, e que leva muitas vezes a pessoas passar muita dificuldade, né. Tu quer te locomover de um bairro para outro, tu passa todo tipo de dificuldade. Ele teve essa visão, né, de analisar, poxa, se eu melhorar o trânsito aqui, eu melhorar a estrada ali, melhorar ali, a coisa vai ficar melhor. É um mérito dele. O que nós podemos fazer, vamos dizer assim. Agora, em termos assim, eu acho que ele faz um trabalho, né, bom dentro dessa visão, né, embora o que a gente vê assim que eu acho que ele não faz um trabalho assim muito para agradar as pessoas. Ele é uma pessoa, tem o posicionamento dele, toma as atitudes e age do jeito dele, né? Não tem aquela empatia, vamos dizer assim, de bater nas costas, de ter aquela conversa assim um pouco mais amável, não sei, com as pessoas. Ele é uma pessoa mais seca, mais fria, assim, né? Ele tem realmente um posicionamento de administrador, né? Tem aquele posicionamento de administrador. Eu penso assim, né, que dentro da administração dele, o que mais prejudica ele, eu acho assim, que a administração em si, são aqueles que estão em volta dele. Né? Ali eu acho que está o grande problema. Hoje, eu acho assim que ele é muito mal representado na Câmara de Vereadores. O prefeito é muito mal representado, antes de mais nada. Tem um mínimo de vereadores, né? E segundo, como dizer assim, não tem ele não faz aquele trabalho, vamos dizer, de empatia, né? É uma aposta que ele faz, né? Digamos assim, ele fez uma aposta nisso, né? Não sei se vai ser bom para ele ou não. Outra história, essas questões de política são assim, né? A gente nem sempre, né? Às vezes a coisa a gente imagina que seja de um jeito e acaba sendo de outro, né? Mas de qualquer maneira, é a minha visão a respeito. E eu fazia bem essa avaliação dele desde o primeiro ano dele, o segundo ano, o terceiro ano, né? Eu fiz bem essa avaliação assim, ó. Olha, até tal época ele vai ter a minoria. Depois ele já vai ter a maioria, mas depois vai se desentender com a maioria, vai ficar com minoria de novo. Então eu já tinha justamente por causa desse lado dele. Ele é uma pessoa, né? Ele é um administrador, só que ele é uma pessoa fria, ele tem uma visão fria da coisa. Ele não se emociona com a política. Porque você tocou num assunto importante,
que mesmo o PP, que é o partido dele, com 2 vereadores, tinha a minoria, né? A minoria absoluta, Sim, ali, né? sim. Em relação à Câmara. Então, se depender dos votos do partido de aliados, ele não teria voto, por Não, exemplo, não, para ele não aprovar teria. os 10 milhões que Não, veio não para a teria. administração, para a construção de pavimentação. Né? Não Vamos, teria, né? vamos colocar a coisa assim, embora, né, embora com toda essa forma eu diria até de tratamento com relação à Câmara de Vereadores, porque eu não acho, por exemplo, eu torno a dizer, o prefeito age, tem autoridade para agir do jeito que ele achar que tem que ir. Ele recebeu esse cheque em branco da população, né? Mas nunca fez a menor questão de agradar vereador. Isso ele fica muito bem claro assim. Tanto é que perdeu o apoio em determinado tempo. Sim, né? sim. Mas, por outro lado, a gente não consegue entender certas situações, por exemplo. Quando eu vejo hoje um vereador do MDB em apoio irrestrito ao prefeito. Eu não consigo entender uma situação dessa. Fica meio confuso até para a Eu fico imaginando entender, a né? população como é que vai entender uma situação dessa. Torna a dizer aqui, não estou aqui, digamos assim, fazendo um julgamento de nada. Eu estou apenas sendo um observador Um observador. de que não consigo entender. Como, por exemplo, vamos dizer assim, o MDB, por exemplo, hoje. O MDB tem 2 vereadores, né? Um bate de frente com o prefeito. Certo. Dentro, digamos assim, eu quero que as pessoas entendam, né? Não é bater de frente para sair brigando por aí. Não, dentro do posicionamento político, né? De como as coisas têm que ser, dentro de todo o respeito que tem que ser, né? Eu acho assim que as pessoas têm que, antes de mais nada, têm que, né, embora com pensamentos diferentes, tem que haver respeito, né? Sim, sim. Então eu vejo, por exemplo, um vereador hoje, que é o vereador Vado, ele é por exemplo, assim, uma pessoa que bate de frente dentro daquilo que ele entende que a administração não está fazendo, né, como deveria ser feito. Certo. Por outro lado, tem o vereador Raimundo Marques, Mundi, com todo o respeito, pessoa que eu gosto demais e temos vamos dizer assim, uma grande amizade, né, uma pessoa... Eu não posso falar nada dele, vamos dizer assim, uma coisa pessoal, assim, como não posso falar de nenhum, Sim. né? Pessoalmente não tem problema com nenhum dos vereadores, todos, me dou bem com todos eles e tudo mais. Aí, e ele defendendo, digamos, um prefeito que até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele juntava no pau. Então, são esses posicionamentos que eu não consigo entender. O que aconteceu nesse percurso, né? E só que também, por outro lado, eu vejo, por exemplo, assim, que o partido não toma posicionamento nenhum. O partido não toma providências. Né? Agora, por exemplo, né? Agora tá naquela coisa de escolhe um candidato de um lado, escolhe outro candidato do outro, cada partido, né, vai querer mostrar a sua força, tal, né, de representatividade. E daí o MDB se posiciona numa condição assim, não, nós temos condições de levantar um nome, de fazer uma frente para, digamos assim, concorrer com o NOI, que é o atual prefeito, e que já se propôs a ir para a reeleição. Que é o candidato natural, né? É um candidato natural, lógico, dentro do trabalho dele, ele acredita nisso, né? Tem o aval, digamos assim, daqueles que o elegeram, se não a maioria, mas com certeza muita gente, né, muitos ainda, com certeza ainda o apoiam, né? E aí o que acontece? Só que eu não, como diz assim, essa frente maior que deveria ser do MDB, até por uma questão histórica. Estou falando, não estou nem aqui contando quem é, digamos assim, hoje tem tantos filiados, tantos, né, digamos, simpatizantes, aquela coisa toda. Estou falando mais pelo lado histórico, né? Porque o MDB sempre foi muito forte em Morro da Fumaça, né? Então, deveria ter realmente uma linha de frente, eu acho, mais exigente, porque a partir do momento que permite que 2 vereadores praticamente fiquem se digladiando dentro da Câmara de Vereadores, porque querendo ou não, um é antagônico ao outro, vamos dizer assim. Não é dentro de uma mesma linha, né? Então, um puxa para cá, outro puxa para lá. Com posições diferentes. Exatamente. Né? Como é que a população vai entender uma situação dessa? Né? De que lado está o MDB, por exemplo, né? Então, às vezes,
Se for ouvir o mundo pode vir aqui e pode falar para ti, não, eu sou do MDB, e é mesmo, não tem como dizer que não é. Né? E eu defendo o prefeito Noy. E aí, como é que fica aquelas pessoas que estão assistindo, que estão vendo, né? Então eu acho assim que a questão não é nem a questão do vereador. O vereador pode tomar o posicionamento que ele quiser. Né? A questão acho que é mais o partido. Acho que o partido tinha que tomar um posicionamento com relação a isso. Eu estou citando, no caso, o MDB, mas outros partidos também. Outros partidos também. Né? Como eu vejo, por exemplo, o PSD, que é do ex-prefeito também. Um partido que tem força. Tem o PSDB, por exemplo, que já foi, né, foi vice 2 vezes, né, consecutivas, né? E que hoje, agora está se reorganizando, está realmente formando uma frente, eu acho, principalmente eu acho de discussão. Eu acho que é o partido que melhor discute as coisas, né? Aquilo que está acontecendo, e eu vejo como uma coisa boa também. Né? Então, no geral, eu acho que a coisa tá uma coisa boa, vamos dizer assim. Agora, aonde vai dar, a gente não sabe. Aí não sabe, né? Não sabemos. Em relação à Câmara de Vereadores, Donato, a Câmara de Vereadores, ela, nos últimos anos, ela tem tido pressão de tudo que é lado, para poder tomar algumas atitudes, e ela vem tomando atitudes de acordo com o pedido comunitário das pessoas que estão ali, da conversa. A Câmara vem seguindo essa linha, né? E ao mesmo tempo que ela vem seguindo essa linha, parece que alguns órgãos, como por exemplo o Observatório Social de Morro da Fumaça, ele concentra a sua força, a sua investigação, o seu foco na Câmara de Vereadores, e ao mesmo tempo não se vê esse mesmo tratamento com a Prefeitura. Como é que você está vendo isso? Beto, a questão assim da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, né, a maioria principalmente municípios pequenos, né, elas são meio que um puxadinho da Prefeitura. Certo. Infelizmente é uma verdade. Que não é para ser, né? Não pode ser. Não pode ser. Isso eu diria até é vergonhoso. São poderes diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Eles têm atribuições diferentes, né? Tudo dentro da legalidade como tem que ser, né? Mas o prefeito Noy, ele é um cara muito esperto. Eu vou dizer assim, eu vou usar uma linguagem bem, vamos dizer assim, digamos, mais coloquial, vamos dizer assim. Eu acho que ele é um cara muito esperto. Ele percebeu, por exemplo, assim, em primeiro lugar, que aquele dinheiro que está indo para a Câmara de Vereadores, né, é um dinheiro que ele podia fazer outro tipo de coisa. Certo. Né? E ele não levou em consideração, por exemplo, que aquele dinheiro é do Poder Legislativo. E que o Poder Legislativo tem que fazer aquilo que é necessário também. Para poder dar legalidade a tudo aquilo que é feito no mundo. Porque senão, para que existia vereadores, para que existia legisladores? Sim. Né? Então, é uma questão de legalidade das coisas. Mas ele soube pressionar. Ele soube fazer esse trabalho, né, de pressão, porque, não, o dinheiro eu sou obrigado a mandar e ele vai ter que ir, como se diz. Agora eu vou fazer de tudo para que esse dinheiro volte. Certo. Ele fez trabalho em cima dessa linha, né? E lógico que daí ele tem que contar com como é que eu sempre uso, são os pitbulls, vamos dizer assim, para tentar forçar esse dinheiro voltar. Né? Então tem digamos assim, a mesa que não, como diz assim, acaba entrando meio no embalo do prefeito e acaba aceitando. Outros já não reagem de forma diferente, né? Então, por exemplo, lógico que eu penso assim, se tu puder tocar uma Câmara de Vereadores sem ser dispendioso, vamos dizer assim, que bom. Mas só que tem situações, por exemplo, que a gente vê aqui em Morro da Fumaça que tem dificuldades, né? Passa por dificuldade e de certa forma sobrecarrega outros, né? A parte jurídica, por exemplo, né? Sim. Primeiro tinha não sei quantos advogados, cada um dentro das suas bancadas, e fazia aquele trabalho, né? Sim. De uma hora para outra, quem sobrou? Né? Hoje tem um advogado que na realidade é funcionário da Câmara, né? Que acumula não sei quantas funções,
quer dizer, sobrecarrega. Como é que uma pessoa dessa humanamente vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, 100%, digamos, que seja de acordo com aquilo que a população quer? Claro que o que acontece com isso? Diminui os gastos, né? Abaixa os gastos, devolve mais dinheiro, mas e o preço que se paga para isso também? Se acontecer, por exemplo, uma lei não sair de acordo como tem que ser, né? de uma situação, por exemplo, de legalidade, que depois vai ter processos, depois vai ter precatórios, vai ter, né, quantas outras coisas que podem acontecer depois, que o prejuízo para o município acaba existindo do mesmo jeito. Né? Então eu acho assim, às vezes é preferível primeiro tu fazer bem o dever de casa e depois ver como é que as coisas são. A questão do observatório, eu acho que a palavra ela já diz exatamente o que tem que ser observatório. Observar, indique, observe e indique, né? Não seja autoridade, porque não é. Um observatório não é autoridade, não foi eleito para isso. Eles não têm autoridade. Eles têm autoridade dentro daquilo que é uma entidade, né? Que observar certas coisas que possam estar acontecendo de errado dentro da lei. Tu não pode chegar lá, por exemplo, e forçar uma coisa, como em muitas situações, eu acompanhei até aqui em Morro da Fumaça, né? E uma coisa meio forçar, não, vocês têm que ir por aqui. Não, mas o observatório não é Ministério Público, eles não têm... o seguinte, eu faço do jeito que nós queremos, ou então nós sempre vamos perseguir. E uma coisa mais ou menos assim, né? Que eu sempre vi, que era, como dizer assim, uma observação unilateral. Né? Não atendia aos interesses, digamos assim, de todos os setores políticos, né, da cidade. Então era mais para um lado e vamos dizer assim, e deixava correr o outro lado. Né? Então a coisa é mais ou menos assim. Donato, em relação à Câmara de Vereadores, voltando ali um pouquinho ainda, a gente percebe que a Câmara de Vereadores ela é um poder. Tem muita gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Foi muito importante essa nova lei dos vereadores, mesmo sendo do mesmo partido, ter o processo eleitoral diferente, né? Não pode mais haver propaganda de vereador com prefeito e prefeito com vereador, porque isso define bem o que é. São dois poderes, mesmo tendo o mesmo partido. Exatamente. São dois poderes, né? Verdade. São dois poderes diferenciados. A Câmara de Vereadores, ela foi criada com o objetivo de fiscalizar o Executivo e de não ser puxadinho, isso que você falou. Isso não mesmo. deve ser puxadinho. Sim. A Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, ela está pagando, muitas vezes a gente percebe que paga um preço meio alto por não querer ser o puxadinho. Sim. Né? Sim. Ela está pagando um preço meio alto, porque são denúncias, são buscas, porque ela não quer ser. Até mesmo porque a Câmara de Vereadores, ela tem gasto com mídia, como tem com o jornal, publica no jornal, publica aqui na TV Sul, né? E outros meios de comunicações. Né? E ela, mas mesmo assim, ela talvez até tenha um gasto, dependendo do administrador que prioriza mais a mídia, divulga mais, outro presidente divulga menos, mas a Câmara de Vereadores continua acumulando valores e devolvendo para o Executivo. Sim, isso mesmo. Então, a Câmara de Vereadores, na sua opinião, está fazendo a lição de casa? Eu acho que a Câmara de Vereadores sempre fez... Eu tenho para mim uma coisa assim, Beto. Não assim, para criticar. Em primeiro lugar, eu acho assim que Morro da Fumaça não deveria ter eleição todo ano. Em primeiro lugar, eu acho assim que devia seguir mais ou menos o exemplo dos outros municípios, né, que na maioria dos municípios, eu digo da região, que é de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. 2 em 2 anos a Câmara de Vereadores. Por quê? Eu acho que tu tem como fazer um trabalho melhor. Eu acho que, né, porque hoje o que acontece?
Chega ali para o mês de maio, junho, já estão tudo mais ou menos um se articulando com o outro para ver quem vai ser a próxima mesa diretora. Verdade. Né? Então isso aí, eu acho que de certa forma prejudica. Assim como eu vejo, por exemplo, que igual esse ano, por exemplo, é um ano, tomara que o prefeito não se, digamos assim, não faça isso com interesses, né, de política, de reeleição, aquela coisa toda. Que ele siga o rumo dele como ele entende. Não vou, torno a dizer, não vou ser eu que vou criticar as ações dele. Ele determinou que tem que ser aquela linha, então que ele siga aquela linha, né? Assim como eu acho assim que acontece também com os vereadores. A questão, por exemplo, ali das mesas diretoras, cada uma tem o seu posicionamento, a sua forma de ver as coisas. Eu tenho para mim assim, o quanto mais tu divulgar, quanto mais tu tornar aberto para a população, tanto mais melhor, né? Afinal de contas, ali é o dinheiro da população que tá ali, né? Que foi arrecadado, e eles querem, digamos assim, que seja uma coisa clara, que seja né, elucidado tudo aquilo que está sendo discutido. O tal projeto foi discutido, o outro foi reprovado, o outro foi aprovado, enfim. A população quer saber disso, né? E muitas vezes até não vai lá na Câmara de Vereadores, até por se sentir às vezes, né, assim meio intimidado, ou meio intimidado no sentido assim de tímida. As pessoas às vezes não vão assim, às vezes com uma certa vergonha, aquela coisa assim, né? Mas que com certeza acompanham aquilo que os vereadores fazem. Eles acompanham aquilo que os vereadores fazem. Eu, por exemplo, procuro fazer o trabalho semanalmente, a gente está sempre divulgando as ações dos vereadores, né? Como informação, como notícia, né? Isso não custa nada para a população. Né? O custo que tem são das publicações legais, que tem que ser dado esclarecimento também à população daquilo que está sendo feito. Né? Então, às vezes as pessoas fazem uma avaliação errada, né, das coisas e jogam hoje nas mídias sociais, fazem aquela coisa toda, mas eu acho que a população já sabe separar o que é o joio do trigo também. E principalmente quando há interesses por trás, sabe? Eu acho que é aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Muito bem, a nossa conversa hoje é com o jornalista Donato Gregorini, do Folha da Fumaça, de Morro da Fumaça. Começamos falando um pouquinho da história do jornalista e agora também falando um pouquinho do jornal em si e do trabalho desse veículo de comunicação na cidade de Morro da Fumaça e muitas vezes divulga também ações aqui da região. Eu quero falar para você que o melhor lugar para você fazer lanche é aqui em Morro da Fumaça, no trailer do Chico Bento, isso mesmo. Agora com delivery, entrega aí a domicílio para você, claro, todos os dias. De acordo com o Chico, as vendas aumentaram muito nesses últimos dias devido aos bons produtos e à rapidez na entrega. Serviço de qualidade, tanto no produto como qualidade na entrega. Trailer do Chico Bento, você vai no nosso site ou nos nossos canais, que você encontra todas as informações, ligue para lá e peça seu lanche agora, daqui. Agora não, é sempre depois das 6, tá bom? A partir das 6 da tarde, vai até meia-noite, você pode pedir o seu lanche aí para... Agora nesse friozinho, né? Não precisa nem sair de casa, é pedir em casa, tá bom? Trailer do Chico Bento. Quero falar para você então aí do mais novo empreendimento da Euroconstruções Residencial Rafaela. Isso mesmo, loteamento Viládio do Dora, aqui em Morro da Fumaça. Um apartamento de 77 metros quadrados, beleza no acabamento, ambiente cercado, espaço para um carro na garagem, um local sensacional, aqui em Morro da Fumaça. Então, é da Euroconstruções Residencial Rafaela, loteamento Viládio do Dora. Vai no nosso canal e você tem todas as informações também, tá certo? Então tá certo. Donato, o jornal também divulga algumas ações aqui da região também, né? Sim. Nós adotamos uma linha, né? Porque a maioria dos jornais eles têm mais um trabalho mais voltado à região, né? Mesmo os jornais semanários, né? Então eles fazem esse trabalho regional. Eu já optei por um trabalho diferente, um trabalho mais local. Né? Então já tive, né, grandes experiências, né, tanto com o jornal A Tribuna, né, que foi, né, administrei ele
um bocado de tempo, como se diz, foi uma grande experiência, né? Transformei um jornal semanário num jornal diário, tocamos, né, um bom tempo como jornal diário, né? Depois tivemos, né, junto também de outros projetos regionais também, mesmo semanários, né? No Jornal da Manhã também, eu acho que foi a minha grande experiência como jornalista, foi no antigo Jornal da Manhã, que realmente fazia um trabalho muito bom na região, né? Mas eu sempre sentia falta de uma coisa local, que eu acho assim que as pessoas, né, eles querem saber as informações mais da sua cidade, da sua rua, da sua gente, vamos dizer assim, né? Sim. E a proposta inicial foi trabalhar em cima disso, né, de uma coisa mais local, né? E foi em cima desse trabalho que a gente faz até hoje, só que tem algumas informações que a gente traz de fora para o pessoal de cá, para o pessoal de Morro da Fumaça, né? Então às vezes tem informações ali que nem sempre são exatamente daqui, mas a gente entende que são informações importantes para que a população de Morro da Fumaça também saiba, né? Donato, para nós encerrar, eu vou voltar aqui numa questão que é importante, se você puder responder, responde, se não puder, não tem nenhum problema. Sim. Né, em relação ao Observatório Social da cidade. O foco voltado para a Câmara de Vereadores e principalmente na mídia local, no gasto que a Câmara hoje ela faz com a mídia, né? E uma coisa que é observada é que esse foco é na Câmara e nenhuma, por exemplo, nenhuma ação em relação ao Executivo. O gasto do Executivo com mídia que é muito maior, né? Chega a ser 2, 3 vezes mais o gasto, fazendo as mesmas medidas, tem muito mais meio de comunicação divulgando o trabalho, né? Como é que você está vendo isso? Como é que você vê a questão da divulgação da mídia, né? da divulgação da Câmara na mídia local, que é local mesmo, né? Não é regional? Sim. Diferente da prefeitura, que tem jornais de outros municípios, rádio de outros municípios, e a Câmara de Vereadores ela divulga justamente em Morro da Fumaça para que os munícipes possam ficar sabendo da informação. Como é que você está vendo isso? Eu vejo que o observatório ele tem que se ater ao seu trabalho de observação, né? Eu não vejo movimento nenhum por parte deles, né, em mudar o nome da entidade deles. Então, assim, eles não são entidades políticas, né? Eles não têm assim a não ser que eles estejam escondidos atrás de um observatório que na realidade serve à população no sentido de observar as coisas que possam estar erradas, e o erradas que eu digo é dentro daquilo que a lei não permite, né? Eu estou falando de ilegalidades, que eu acho que é onde eles têm que fazer o trabalho. Até onde é legal e até onde não é ilegal, né? A questão da observação sobre certas coisas, eles também têm, digamos assim, o poder de divulgar, ou de, sabe lá, de esbravejar, ou de falar, como qualquer pessoa. Se eu acho, por exemplo, que tem alguma coisa errada, eu também posso falar. O Beto também pode falar, qualquer pessoa pode falar, né? Nós também não concordamos com nada que seja fora da legalidade, ou fora daquilo que é correto, né? Nós também não concordamos. E prezamos por isso, né? Prezamos por isso, brigamos por isso, até porque nós somos, eu sempre digo, nós somos sparrings, né? O sparring, quem é? Aquele que fica lá apanhando do boxeador, pro boxeador ir treinando para depois pegar um adversário de verdade, vamos dizer assim, né? É aquele coitado ali que fica apanhando todo dia. E a imprensa, de certa forma, é sparring dos políticos. Ou da política, quase, vamos dizer assim, ou da política em si. Porque no fundo, a gente vê sempre a tentativa de denegrir a imprensa, né? Ou aquela imprensa, por exemplo, que está ali, que está enfim, divulgando, fazendo todo o trabalho, né? Tentando esclarecer para a população aquilo que é o mais correto. E essas pessoas, muitas vezes, e a gente sabe que por trás de uma entidade existem pessoas. E pessoas com interesses, né? E muitas vezes interesses perniciosos.
que é pior, né? E eles têm interesse, por exemplo, em fazer com que aquilo lá se torne uma coisa ruim, né? Para poder se beneficiar em outras situações. Eu, particularmente, não concordo, né, com boa parte daquilo que o Observatório de Morro da Fumaça faz, não concordo, né? Até porque conheço principalmente algumas pessoas lá dentro, e que são aquelas pessoas que na realidade estão ali meio que, não sei se no comando, mas influenciam. Que eu acho que é pior, né? Tem muitas pessoas ali e que são partidários, né? São partidárias, né? Sobreviveram a vida inteira em cima da coisa pública, né? Vamos dizer assim, até hoje se utilizam. Até hoje se utilizam, né? E posam digamos, de santos. Mas como? Né? E outra situação ainda pior, Beto, é fazer com que outras pessoas que fazem parte do observatório sejam usadas. Porque o observatório tem pessoas muito boas lá dentro. Verdade. Pessoas com boas intenções, converso com um, converso com outro, sei o trabalho que muitos ali, né, ficam torcendo para que as coisas aconteçam, mas sempre tem aqueles que se utilizam dessa ferramenta para fazer um trabalho assim que não é que acaba prejudicando adequado. A imagem dessas prejudica pessoas, a imagem. Eu acho dessas assim, pessoas boas que estão ali dentro. Exatamente. Né? Tem pessoas boas ali dentro que são prejudicadas justamente por essas outras, né? E eu diria poucos, mas que fazem no fim aquela coisa assim. Existem situações assim, ó. Tu sabe a história digamos assim, uma laranja podre, né, dentro de uma caixa de laranja, ela apodrece as demais. Apodrece. Nem que não seja fisicamente, vamos dizer assim, nem que as outras permaneçam intactas, vamos dizer assim, no que diz respeito à parte física. Mas o cheiro espalha para todas elas. Quando tu vai cheirar se tu vai cheirar uma laranja, que ela aparentemente pode estar bem, pode estar boa, pode estar aparentemente, né, saudável. Mas se ela está junto com uma laranja podre, ela fede também. Fede com uma laranja podre. Infelizmente, então acho que com a questão do observatório, né, e sabendo principalmente das pessoas que principalmente trouxeram o observatório para cá. E tem todo um histórico de como chegou o observatório aqui em Morro da Fumaça. Né, e as pessoas que estavam envolvidas nisso, a gente pode dizer assim, temos laranja podre no meio da caixa de laranja, vamos dizer assim. E torna a dizer, a grande maioria dentro do observatório são pessoas boas e querem o bem da cidade. Mas tem algumas pessoas que estragam. Tem que tomar cuidado com as laranjas podres. As laranjas podres teriam, se não sai por conta, deveriam ser retiradas. Ser retiradas para limpar o ambiente, né? Quem está aí, Haller? Ronaldo Teixeira. Ronaldo Teixeira, um grande abraço, muito obrigado. Ronaldo, grande amigo. Grande amigo. Valniceia Brechan. Valniceia, muito obrigado. Mulher de maconha, né? A mulher do popular maconha que nunca viu uma folha dessa erva na vida dele. Abraço pro Gilmar Margil. Gilmar Magil, grande abraço, como é que tá, rapaz? Você tá falando bom dia. Meu abraço hoje é para o Célio pela sua recuperação. Orei muito pela sua pessoa. Que show bom. de bola, é verdade. Aí, muito bom. Todos oramos muito por isso. É verdade, todos oramos muito por isso. Ele é um grande cara. O Gilmar falando, minha opinião, os vereadores deveriam estar nos bairros para que nós vejamos eles em busca de mudar algo. Mas muitos aparecem no ano e no mês das eleições. Também bem observado, Gilmar. Bem observado. Bem observado, porque o vereador é o elo entre a comunidade e o executivo. Porque toda discussão, todos os projetos são criados dentro da Câmara de Vereadores. E vereadores, muito tempo dentro da Câmara, ele não consegue ver. Não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. Principalmente vereadores que só ficam seguindo o prefeito também. O vereador só fica seguindo o prefeito. Só ficam atrás do prefeito e também não consegue fazer um trabalho. Não consegue fazer nada. É preciso... O vereador, Gilmar, e tem toda a razão, para ele fazer um bom trabalho, ele precisa ter o pé dentro da comunidade, para poder ouvir as pessoas mais interessadas em tudo que acontece no poder municipal, seja a Câmara de Vereadores, ou seja, no Executivo, onde executam as obras,
O vereador, ele tem a obrigação, o compromisso de, não de fazer obra, mas discutir com a comunidade para levar as reivindicações para dentro da Câmara, promover os debates, inclusive orientar o Executivo para que faça a obra naquele determinado local. Vamos lá, Haller? Fechou? Fechou? Donato, o tempo está chegando ao final, mas foi uma... Vamos ficar aqui combinado para voltar outra vez, como já dissemos, né? Falar de história, enfim. Faremos com o maior prazer. Foi uma alegria recebê-lo aqui hoje. Eu fico muito contente, Beto, e dizer assim que nós, na realidade, sempre trabalhamos dentro do... Né, cada um fazendo o seu trabalho. Eu sempre tive o maior respeito por todo o trabalho de imprensa, eu não tenho a menor dificuldade com ninguém, né? Com os proprietários de outros veículos de comunicação, seja através de internet, seja através de rádio, de outros jornais mesmo impressos, no caso tu que faz um trabalho mais televisivo, né? Não tenho dificuldade nenhuma com ninguém, me dou bem com todo mundo porque eu acho que nós nos complementamos, né? E quem ganha com isso? A população que acaba sendo bem informada, que eu acho que o mais importante é a população estar bem informada de tudo que está acontecendo. E no mais, eu só posso dizer assim, agradeço demais a oportunidade de estar aqui e deixo um grande abraço para toda a população fumacense, que eu particularmente sou muito grato. Sou muito grato à forma como eu fui recebido aqui, sempre com respeito, os respeito também, né? Tenho muito respeito por eles também. E fico muito contente e espero continuar nesse trabalho de poder estar levando informação boa informação para a população de Morro da Fumaça. Donato Gregorini, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Voltamos amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Grande abraço, até lá.